aqui no Chega, mas ainda hoje, considerando que eu vou estar falando para vocês, trabalhadores da casa. É como se eu estivesse aqui ensinando missa amigável. Então, na medida do possível, vocês me ajudam também, tá certo? O tema de hoje, conforme foi dito por Eduardo, é nós pensarmos a respeito desse tema, que igualmente é bastante desafiador, porque ao longo das nossas vidas ou das nossas existências, nós ouvimos dizer que Deus faz milagres. E, por sua vez, a doutrina espírita traz esse questionamento: até que ponto Deus verdadeiramente faz milagres? Porque, de alguma sorte, nós estamos todos em busca de milagres. Mas o que seria de fato milagres? Considerando que outras vertentes religiosas acreditam que Deus faz milagres. E a doutrina, como é que ela se posiciona frente a esta questão? E é bom lembrar que o tema ele foi extraído do livro A Gênese, que é o último livro das obras básicas da doutrina espírita, em que Kardec vai tratar exatamente dessas questões relativas às leis de Deus, porque a Gênese ela faz parte da primeira parte do Livro dos Espíritos, conforme é sabido por todos. O Livro dos Espíritos, que agora no último dia 18 completou 162 anos, ele é dividido em 4 partes, sendo que a primeira vai tratar das leis gerais do universo, que mais tarde, em 1861, Kardec vai aprofundar essa primeira parte, nos apresentando esse livro que compõe, dentre os 5, um deles, a Gênese, que faz parte das obras básicas da doutrina espírita. Nesse capítulo, especificamente, faz parte da segunda parte do livro A Gênese, em que Kardec vai tratar sobre os milagres segundo o Espiritismo. Porque à época de Kardec já existia essa preocupação, essa discussão, porque quem dominava na realidade era a Igreja Católica, a tradicional. E tinha-se uma crença, como ainda hoje, e mais forte ainda do que nesses dias, considerando que o Papa Francisco vem quebrando alguns tabus, quebrando algumas ideias até então tidas como dogmas. Mas a época de Kardec era a lei incontestável de que Deus produzia milagres. E nós somos criados, do ponto de vista religioso, teológico, acreditando nesta realidade ou nesta verdade. Então Kardec não poderia ter passado batido quanto a essa questão. Então vamos encontrar de uma forma mais detalhada exatamente esse tema. Deixa eu ver se vai. Nós vamos encontrar lá no capítulo 13 esses temas para aqueles que se interessarem depois a estudarem. Os milagres no sentido teológico, o Espiritismo não faz milagres, Deus faz milagres, o sobrenatural e as religiões. É o que nós vamos encontrar do ponto de vista teórico, discursivo, no capítulo 13 do livro A Gênese. Mas antes de nós falarmos propriamente desses itens, eu gostaria de trazer 3 perguntas do Livro dos Espíritos, não necessariamente da primeira parte, que fala exatamente sobre as leis gerais do universo, mas nós falarmos da terceira parte, que mais tarde Kardec vai nos apresentar o Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele vai discorrer sobre as 12 leis, ou as 10 leis naturais da vida.
que os Espíritos apresentaram a Kardec, em que começa com a lei de adoração e termina com a lei de amor, de justiça e de caridade. Mas antes dele discutir, aprofundar a respeito dessas 10 leis, ele vai tratar sobre a lei divina ou natural. E para nós compreendermos os milagres, seria interessante que nós nos atentássemos a pelo menos 3 dessas muitas outras questões que Kardec apresenta exatamente nessa terceira parte, quando ele começa falando dessas leis divinas ou naturais. Porque quando nós nos questionamos, Deus faz milagres, é uma pergunta e não uma afirmação, nós estamos questionando exatamente até que ponto Deus pode estar modificando essas leis naturais da vida. Porque nós sabemos que concorre às leis naturais as leis humanas, que são transitórias, que são imperfeitas, que são de acordo com a época, com o momento histórico, social, cultural de um povo. Mas as leis naturais, ou as leis de Deus, elas são eternas, elas são divinas. E considerando esta realidade posta, se acreditamos de fato que Deus existe, porque também precisamos discutir até que ponto Deus, esse ser supremo, ele existe. Porque os materialistas, os cientistas, os teóricos e algumas vertentes acreditam, pensam que Deus também não existe. E se ele não existe, por extensão, essas leis não são divinas. E, consequentemente, ele, por si só, por não existir, não tem a capacidade de realizar os milagres. E o que seriam esses milagres? Então, vejamos rapidamente, até por conta do tempo, 3 questões que são básicas para que nós compreendamos o sentido dessas leis. Me permitam a leitura. Na 614, Kardec questiona o que devemos entender por lei natural. E os Espíritos disseram: é a lei natural, é a lei de Deus, é a única verdadeira para trazer felicidade ao homem. E nesse ponto nós precisamos refletir. A única possibilidade de nos tornarmos verdadeiramente felizes, como é o objetivo e para o qual nós fomos criados por Deus, é nós vivermos as leis de Deus. Por mais que fujamos dela, por mais que façamos outras escolhas, mas inevitavelmente um dia nós teremos que parar para pensar sobre elas, as leis naturais ou divinas. Essa lei, continuam os Espíritos, esta lei indica o que o homem deve fazer e o que ele não deve fazer. O homem torna-se infeliz quando se afasta da lei natural de Deus. Só esta pergunta e resposta já daria para um seminário de 4 horas, pelo menos, aqui no Irmã Sheila. A seguinte, a 615, Kardec questiona: a lei de Deus é eterna? Até que ponto? E os Espíritos assim disseram: é eterna e imutável, como o próprio Deus. Se ela é eterna e imutável, por que Deus realiza milagres? É o que nós veremos no decorrer do trabalho. E a última, para não cansá-los, Kardec ainda questiona: é possível que Deus tenha ordenado aos homens fazer uma coisa em uma determinada época e lhes proibido de fazer a mesma coisa em outra época? Será que na época de Moisés, Deus permitiu que os homens de então, nós outros, revestidos, nós mesmos, revestidos de outros corpos, fizéssemos tais feitos que à época seriam considerados milagres e que hoje
na nossa atual encarnação, já não é mais permitido fazê-los? E os Espíritos assim respondem: Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis, porque são imperfeitas. As leis de Deus são perfeitas, e perfeitas são as nossas, haja vistas o que nós vemos aí na Carta Magna do nosso país. A harmonia que rege o universo material e o universo moral tem como alicerce as leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. E a partir daí, ele segue, Kardec, com outros questionamentos, mas que para o momento não será possível discorrer sobre elas. Mas fica aí o convite para que nós façamos esse aprofundamento, essa investigação, a fim de compreendermos de uma forma racional, lógica, se Deus realmente faz ou não milagres. Porque são muitos ainda nos dias de hoje, e espíritas, há de se dizer isso, que considera esta possibilidade, esta realidade. Que em si não estamos aqui negando, mas trazendo a possibilidade de pensarmos a respeito dela. Opa! Cadê você? Vamos lá. Na introdução, a gente pode começar a pensar sobre essas questões. O que se entende por milagre? Deus faz milagres? O que é o sobrenatural? O Espiritismo faz milagres? Porque essas perguntas, elas vão dar ensejo para que Kardec, na Gênese, no capítulo 13, aprofunde essas questões. Considerando que lá no Livro dos Espíritos, na primeira parte, ele já introduziu fazendo esses níveis de questionamentos. Lembrando que a questão de número 17 da primeira parte do Livro dos Espíritos, Kardec questiona ainda aos Espíritos se é dado ao homem saber todas as coisas, ou ter o conhecimento de todas as coisas. E os Espíritos vão dizer a ele que não, porque no nosso nível espiritual, moral, ainda nos falta um sentido. E esse sentido, para compreendermos a dimensão das leis de Deus e a sua perfeição, é preciso que nós saiamos do nosso estágio de evolução, alcançando outros níveis e patamares evolutivos. Lembrando o que disse Jesus: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E a partir daí, na medida em que evoluímos, ampliamos a consciência em torno da lei. Por isso disseram os Espíritos a Kardec na primeira questão 614: nós nos tornamos infelizes porque destas leis naturais, divinas, perfeitas, nós nos afastamos. Tal qual a 630, na terceira parte do Livro dos Espíritos, Kardec vai questionar onde se encontram, aí a 621, onde se encontra a lei de Deus no homem. Os Espíritos prontamente disseram na consciência. Mas a 630, Kardec vai questionar sobre a lei de um outro aspecto. O que é o bem e o que é o mal? Os Espíritos prontamente dizem: o bem é tudo que está em consonância, de acordo com as leis de Deus. E o mal, tudo que dela se afasta. Então, no nosso estágio de evolução, entendemos por que cometemos tantas maldades, que nos encontramos ainda nesse patamar evolutivo, porque nos distanciamos, conscientes ou inconscientemente, das leis. Logo, estamos produzindo o mal, e todos nós seremos chamados um dia a nos ressarcirmos com a lei, porque bem-aventurados os puros de coração,
porque verão a Deus. Até aí tudo bem? Então vamos seguir. Milagres. Qual seria, dentro da perspectiva etimológica, teológico, os milagres? Rapidamente. No entender das massas, milagre implica a ideia de um fato extranatural. E olhe como nós produzimos a todo momento, em todos os instantes, esses fatos ditos extranaturais. No sentido teológico, é uma derrogação das leis da natureza, por meio do qual Deus manifesta o seu poder. Observem que os Espíritos dizem a Kardec, na 615, que as leis de Deus, elas são eternas e imutáveis. Como é que o milagre, dentro do sentido teológico, é uma derrogação das leis de Deus, uma modificação para que Deus manifeste para os seus filhos imperfeitos o seu poder? Perguntar-se-ia: Deus tem necessidade de tal atitude, como nós temos muitas vezes para provar o nosso poder, a nossa força, a nossa capacidade, ou algo que valha bem comum, a nossa esfera moral e espiritual? E no sentido ainda etimológico, nós vamos ver que ele, a palavra, vem do verbo latino mirare, que significa admirar-se, maravilhar-se. Quando nós contemplamos, quando assim o fazemos, claro, né? A natureza, o amanhecer de um novo dia, o anoitecer, a lua cheia, 2 dias, 3 dias atrás, em que nós ficamos extasiados, maravilhados com a expressão da natureza, isso não poderia também significar um milagre? Considerando etimologicamente o seu significado. Então são coisas para a gente pensar um pouco mais a respeito da questão. Mas para o Espiritismo, o que seria de fato, verdadeiramente, milagre? Claro que na verdade isso aqui é uma repetição, uma lembrança que vocês já sabem. Mas para o Espiritismo, o milagre é sempre um coroamento, mas nunca a derrogação das leis divinas ou das leis naturais, que funcionam igualmente para todos. E nós que pensamos racionalmente, que utilizamos o bom senso como método quadrado para as nossas ações, atitudes e compreensão a respeito dos fatos que ocorrem na vida, precisamos pensar sobre essa perspectiva, esse viés. Do contrário, vamos estar sempre recorrendo a Deus para que Ele produza um milagre diante de uma ocorrência, diante de um fato que me cause dor, me cause sofrimento, como muitas vezes acontecem. Eu acredito na reencarnação, na imortalidade, na justiça divina, na lei de causa e efeito, mas bastou eu ser tocado no afeto, no coração, para eu recorrer a Deus pedindo que Ele resolva aquele problema, que Ele me livre daquele problema, que salve aquele que eu tanto amo, que eu não gostaria de perder. Isso, de alguma sorte, inconscientemente, é pedir a Deus que realize o milagre, para que eu possa acreditar ainda mais nele. Graças a Deus, é assim que a gente diz? Graças a Deus que Deus me ajudou, que Deus me salvou, me curou. Quando eu digo graças a Deus que Deus me curou, eu estou acreditando inconscientemente, por conta do aprendizado lá atrás, de que Deus fez um milagre na minha vida. Posso não usar o termo, mas o sentimento é o mesmo daqueles que assim o creem. E aí eu vou pagar a promessa: nunca mais
mais vou deixar de vir à casa de irmã Sheila, vou assistir todas as doutrinárias, vou tomar passe todo dia, eu vou ser uma boa pessoa, porque eu estou pagando, eu estou fazendo algo, porque Deus fez algo para mim, retribuindo a Ele. Então, a designação de fatos naturais cujo mecanismo familiar, a lei divina ainda se encontra defeso, há um entendimento fragmentário da criatura, ou seja, aquilo que atribuímos, seja lá atrás, seja no presente, como milagres, são ocorrências naturais possíveis de serem, de acontecerem, mas que para o nosso estágio de compreensão em relação à lei, pois que nos falta um sentido, uma parte, eu atribuo como sendo milagres, tal qual pensamos ainda que Jesus, por sua vez, também produziu milagres. Mas se Jesus assim também o fizesse, ele estaria indo de encontro com as leis naturais ou divinas. E ele foi aquele que primeiro disse: eu não vim destruir a lei, vim dar cumprimento. Eu e o Pai somos um. Ou seja, o nível evolutivo, moral, espiritual desse ser que nós chamamos de Jesus e é o nosso governador planetário, ele está anos-luz à nossa frente, capaz de fazer um uso correto das leis de Deus. Está interdito: eu e o Pai somos um. Porque ele tinha o entendimento dessas leis da vida. E ele as utilizava, as manipulavam para realizar os ditos, então, milagres. Como veremos, se o tempo permitir, alguns desses fatos que estão lá, tanto no Velho, atribuídos a Moisés, quanto no Decálogo, por exemplo, para os evangélicos, os protestantes, os defensores da Bíblia, do Velho Testamento. Moisés realizou o milagre porque Deus escreveu as tábuas, dando a ele os 10 mandamentos. Será mesmo que foi Deus que escreveu os 10? Que Jesus, ao curar os leprosos, ao trazer de... Ó, tem 10 reais aqui, ó, que milagre, eu achei 10 reais aqui, ó, é meu. Por favor, me devolva. Está vendo? Eu realizei um milagre. Eu achei 10 reais no chão. Primeira vez na vida, eu acho 10 reais, está vendo? Eu já até me perdi, tá vendo? Fiquei tão emocionado. E uma coisa interessante, a gente achar dinheiro na rua, né? Será que é verdade? Será que não é uma brincadeira? Não vou puxar? Porque não acontece todo dia, então isso é um milagre. Mas voltando, Jesus, ao curar o cego leproso, para muitos ainda hoje, os religiosos, ele fez o milagre de trazer a visão aos cegos. Para a teologia, ainda aprofundando um pouquinho mais, o milagre não é uma violação pura e simples das leis da natureza. Por quê? Sinal de aparecimento de uma nova ordem sobrenatural da salvação, porque muitos acreditam nesta ideia, nesse conceito. No Velho Testamento, um sinal que aconteceu com o povo de Israel, quando Moisés surge no contexto histórico para salvar aquele povo do subjugo dos egípcios, e ele vai tirar o povo do cativeiro, da prisão, da escravidão, para dar-lhe liberdade. Está lá no Velho Testamento. E as inúmeras façanhas que ele produziu através dos ditos sinais, porque ele conversava com Deus dentro da ideia dele e dos seus partidários, embora fosse de fato médium por excelência. E é como nós assim conceituamos, que teve uma relação direta com os espíritos,
foi um dos propósitos de Jesus, visto que esse é o nosso governador planetário e que veio em seu nome preparar o caminho para a chegada dele, 15, 16 séculos depois. Vamos encontrar igualmente no Novo Testamento o sinal com Jesus, e que realizou todas as façanhas que nós conhecemos, e que os evangelistas, os 4 sinóticos, eles nos mostram as suas passagens, e que mereceria da nossa parte uma leitura cuidadosa, reflexiva, para que nós entendêssemos o papel, a importância da vida desse Espírito para nós, considerando que ele não veio aqui produzir milagres, não veio realizar curas, não fazer esses ditos atos extraordinários, que para o vulgo, para o ignorante, para aqueles que não tinham conhecimento das verdades, eram assim, mas para aqueles mais próximos dele, Jesus, sabiam que também não era bem assim. E os milagres de Jesus, prolongamento da sua vida. Ele veio para trazer a ideia ou a implantação do reino de Deus na terra. Talvez seja esse o ato milagroso de Jesus para a humanidade. Não foi produzir curas, não foi ressuscitar Lázaro, porque Jesus não precisava desses expedientes. Ele veio trazer uma nova configuração social sob as bases das leis de Deus, cuja a principal, e ele estabelece como sendo o primeiro mandamento da lei, o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, que era uma defesa, que era uma proposta igualmente de Moisés, que ele ratifica. O que ele vai introduzir a mais do que fez o seu antecessor foi amar ao próximo com a si mesmo, a extensão daquilo que Moisés não pudera dizer à sua época. Mas a base, o fundamento da mensagem de Jesus não era outra senão o amor. Seguindo, os caracteres dos milagres: ser inexplicável e realizar-se a revelia das leis naturais. Me lembrei agora aqui, me veio a imagem, que no domingo, agora no Fantástico, saiu uma matéria de um brasileiro, de um padre, me parece, brasileiro, que ele foi beatificado por conta de que uma criança estava doente e a mãe começou a orar pedindo ajuda a ele, e o menino ficou curado. Acho que tinha uma perna torta, ou ficou normal, acho que mais ou menos a história. Como aconteceu com a irmã Dulce, alguns anos atrás, que ela é beata, foi beatificada, precisando de um outro milagre para ela ser santificada. Por quê? Porque foi considerado pela igreja o milagre como ser inexplicável, que está a revelia, imagine, a revelia das leis naturais. Se algo está a revelia acima, que é capaz de burlar o que foi criado por Deus, dito esse ser a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, essa revelia, seja em que configuração, aspecto, é mais forte do que Deus. Não acham? A gente tem uma senha que entra no computador, que acessa a nossa conta bancária, que nos movimenta. Só eu a tenho. Para poder fazer as movimentações, eu tenho que digitá-la. Ninguém conhece. Mas no momento que alguém consegue descobrir, sem que eu tenha dado a senha a ele é mais forte do que eu, mais inteligente, mais sábio do que o próprio sistema. Seria a semelhança, a revelia, burlou. Ele foi capaz de quebrar
como a gente vê na própria Casa Branca, de vez em quando saem algumas reportagens nesse sentido, o pessoal entra, os entendidos dessa tecnologia da computação, é capaz de entrar e bagunçar o coreto desses sistemas aparentemente sofisticados, seguros, em que um jovem de 16, 18 anos é capaz de assim o fazer. Então, algo inexplicável pode ser considerado milagre, ser insólito e isolado, excepcional. Então, tudo isso é dito como milagre. E que muitos desses milagres atravessaram, ou desses fatos, atravessaram os séculos. Quando vem a ciência para demonstrar por A mais B e revelar que aquilo que supostamente era milagre deixou de ser. No Velho Testamento eu não trouxe a imagem, mas aquela passagem que é dita que Moisés, de forma milagrosa, abriu o mar em dois lados para que ele pudesse passar, aquilo hoje, do ponto de vista científico, é comprovado que naquela área que aconteceu o fato, aquilo é possível de acontecer. Cientificamente diz que tem lá umas distorções no mar, na região, no solo, e que aquilo acontece. E que a explicação possível, provável, para que ele tivesse atravessado o mar, morto, me parece, foi exatamente por esse fato. É que eu não trouxe a imagem, mas está lá por conta do tempo. A gente pode pesquisar. O Espiritismo faz milagre, ou milagres, que é outra coisa interessante, para ver como tudo está dentro do mesmo pacote. Quantas vezes é inconsciente, viu? Não é racional. Quantas vezes a gente vê na casa espírita para o tratamento espiritual, na esperança que os espíritos me curem, no desejo de que irmã Sheila, a enfermeira alemã da Segunda Guerra, possa surgir do nada, por encanto, e com as mãos hábeis tirar de mim um câncer, um tumor, um problema que está me causando a instabilidade física, emocional, de saúde. E quando o fato se dá, a gente atribui a ela que ela é um ser divina, que ela é capaz de produzir o milagre da cura. Pode falar, e a gente ainda diz assim, né? Vá lá na irmã Sheila, porque eu fiz o tratamento e fiquei curada. Porque lá o tratamento ele é miraculoso. Eu fui e fiquei boa, fiquei bom. Aí a galera acorre toda para casa, faz o tratamento e continua com o mesmo problema que iniciou. Aí eu acho que não deu certo, não gostaram de mim. Ou então, como dizem, o médium passista, ele é forte, tem um passe forte, coisas desse tipo, essas crendices, porque atribuímos ao miraculoso, ao extraordinário, de que algo vai acontecer do nada e seremos curados pelos espíritos. O Espiritismo faz esse tipo de procedimento? Não. O Espiritismo não surge para a humanidade com a proposta de curar ninguém desta forma, mas dar a oportunidade para que cada um de nós nos curemos pela nossa transformação moral, de hábitos, de condutas, de comportamentos. Eis aí o verdadeiro milagre, que tem que ser de dentro para fora e não mais advindo seja de quem for, do santo, do anjo, do querubim ou dos espíritos. Porque espírito não tem poder, nem Dona Sheila, nem Dona Joana, nem Senhor Emmanuel ou qualquer outro que atribuamos valor, que todos eles possuem. Mas nenhum deles tem o poder de derrogar as leis de Deus.
eles só fazem aquilo que é possível e dentro do merecimento de cada um de nós. Não pensemos que o fato de estarmos como trabalhadores desta casa ou da nossa, lá em Brotas, seremos isentados da lei, dos nossos comprometimentos com a lei, simplesmente porque eu tenho um crachá de trabalhador, de passista, de médium, de palestrante. A coisa não funciona na perspectiva da doutrina espírita desta forma. Quem veio à casa espírita, ao espiritismo, em busca de milagre, por favor, busque uma outra instituição religiosa. Porque casa espírita, doutrina espírita não realiza milagres. Agora, ela lhe oferece recursos, conhecimento, informações, a oportunidade do trabalho, da mudança de valores, da energia que circunda o seu campo perispiritual, para que, em merecendo, você próprio possa produzir o seu milagre. Voltemos ao Evangelho, quando Jesus dizia depois da cura: a tua fé te curou. Vai e não peques mais. Não é Jesus que produziu a cura. Ele percebeu e encontrou naqueles homens e mulheres a possibilidade para tal. E só fez produzir, estimular, mas disse: a cada um segundo as suas obras. E vendo aqui à mente a passagem dos 10 leprosos, em que Jesus, ele tira a lepra daqueles doentes que o procuraram, mas apenas um ficara curado verdadeiramente, porque voltou e agradeceu a Deus, não apenas, a Jesus, não apenas pelo ato do agradecimento, mas ele agradeceu, reconheceu e não pecou mais. Os outros foram para a esbórnia, como dizem, né? Foram para a festa, para os excessos, para os vícios, voltaram a cometer os mesmos deslizes que os levaram um dia àquelas enfermidades. É a mesma coisa nos nossos dias. Diria Joana de Ângeles. Mas hoje, leiam, para quem não leu, Jesus, Espírito de primeira grandeza. Não, Jesus, estrela de primeira grandeza. Ela começa dizendo assim: aqueles dias se assemelham aos dias de hoje. Mais adiante ela vai considerar: mas hoje ainda continua tal e qual. Mostrando que, do ponto de vista moral, modificamos as estruturas físicas, culturais, intelectuais, materiais, avançamos em muito. Como diria Juscelino, houve uma mudança em 5 anos de 50, é fato. Mas e a moral? Porque ainda nos consideramos uma planeta de provas e expiações. É porque nesse trânsito de 18 séculos entre Jesus, de 12 mil anos, 12 milênios de Jesus para nós, e considerando um século e meio da doutrina espírita, moralmente ainda somos os mesmos. Muito pouco avançamos. E com isso não fizemos os milagres que já poderíamos ter feito por conta do conhecimento e das informações advindas do mundo espiritual. Fundamenta-se na existência de espíritos e sua atuação sobre a matéria. Tem lá em A Gênesis também, me parece que é capítulo 16, leiam. Laboratório do mundo invisível, em que vai mostrar a atuação dos espíritos e não espíritos, atuando sobre a matéria. Percebem? Pelos recursos que eles têm do conhecimento,
e que eles se utilizam para produzir as ditas materializações, as curas, as operações cirúrgicas e espirituais. Ah, eu vou lá no André Luiz, lá no Tororó, obrigado. Lá no Tororó fazer uma cirurgia espiritual. Aí eu fico 2, 3, 4 horas na fila aguardando a minha vez e reclamando. Já começa assim, né? Como é que eu quero a cura se eu estou lá aguardando na reclamação? Foi você, não foi? Não? Então, a gente fica lá esperando, reclamando, maldizendo que isso não acaba mais, e que não sei o que, com a energia já contrária à cura. E aí o que acontece? Quando eu vou, faço o tratamento, e que os espíritos recomendam, faço isso, assim que eu saio, eu já saio no mesmo padrão da reclamação, da chateação, vou para casa e não faço aquilo que me é sugerido, e um dia depois eu volto a enfermar quanto antes de chegar lá. E aí a gente se reporta também a Jesus quando ele diz, orai e vigiai para não cairdes de novo nas tentações do mundo. Como querer milagres de Dona Sheila se eu sequer estou no padrão vibracional dela para que isso ocorra? E não adianta entrar e sair do tratamento espiritual aqui no Sheila, porque tem pessoas, eu digo isso porque eu já tenho um certo tempo na casa espírita, posso falar isso tranquilamente. Tem pessoas que saem de uma para outra casa em busca de tratamento. Terminou aqui, aí corre lá para a casa de oração do Zé de Menezes, depois vai para o André Luiz, depois vai lá para o Sussuarana, a casa do caminho. Quem aqui já não teve na Sussuarana? Levanta a mão. Tá vendo? A gente fica empolgando nos espíritos, não necessariamente vocês, são os outros, viu? Isso aqui é só para saber, porque é uma casa que é uma multidão, a gente pode chamar aquilo ali de um hospital espiritual, porque a ideia do tratamento lá é assim, me dizem que é forte, porque tem todo tipo de tratamento, é tratamento de luz, de água, de banho, de cristais, é um monte de banho de folha e tudo mais. Nada contra, eu só estou trazendo um exemplo que é fato. E depois eu vou lá buscar Divaldo para ele saber o que está acontecendo no mundo espiritual comigo. Ou seja, nós estamos atrás do milagre. Querendo que o outro faça em mim aquilo que eu não sou capaz de fazer comigo mesmo. E aí eu não gosto de dar nenhuma casa espírita pressa. Sabe onde é que eu vou? Eu vou lá para os crentes. Eu vou lá para aquela que diz que é forte, que tira todos, que faz aquela desobsessão coletiva e que faz a limpeza geral. Porque eu estou querendo a cura do corpo, esquecido que a verdadeira cura é a do espírito. Mas seguindo por conta do tempo. Aí vem então a pergunta, diante disso tudo, nos últimos 10 minutos, a gente pode estar pensando, Deus faz milagres? Poderia fazê-lo. Eu acho legal que tem Kardec essa colocação no texto. Ele pode. Ele tem poder para tal? Tem. Mas ele tem necessidade de fazê-lo? Porque senão Deus se tornaria pequeno, igual a mim. Como se nós estivéssemos brigando e disputando poder, força, naquele chamado telequete para ver quem é que ganha. Que necessidade teria Deus para fazer isso? Ele não é o onipotente? Ele não é o onisciente? Ele não é aquele que conhece? Ele que criou as suas leis eternas e imutáveis? Para que ele vai precisar mostrar para um pobre mortal, filho dele, que ele é poderoso? Tem necessidade. Porque as suas leis, a natureza em si, já fala do Criador. A obra por si só se fala, sem precisar que ele se apresente. Mas eu vou mostrar a vocês que eu vou fazer aqui algumas manifestações. Isso faziam os profetas na época de Jesus.
para dizer que tinha poderes sobrenaturais para aprisionar as mentes daqueles homens ignorantes. Nem Jesus o fez, muito menos Deus. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. A vontade de Deus não era fazer milagres, era que nós nos amássemos. Deus fez todas as suas leis perfeitas, não tem necessidade de derrogá-las. A tese do sobrenatural como fundamento das religiões é sustentável? Não, ela é perigosa. As verdades do cristianismo não podem se basear exclusivamente no maravilhoso. Elas têm que se basear no princípio espiritual. Tem que dizer assim, olha, o que não sabe, responder assim, não temos como contestar, é da vontade de Deus. E a vontade de Deus não se questiona. Por isso que é um dogma. O que é dogma não se discute, porque é Deus que estabeleceu e pronto. Na doutrina espírita não é bem assim não. Você pode perguntar, questionar, duvidar e não acreditar. Ninguém está pedindo para que vocês saiam daqui hoje com a ideia de que Deus não faz milagres, nem o espiritismo. É uma escolha de cada um de vocês. E nem por isso vocês serão punidos, castigados, amaldiçoados. E que Deus vai, como fez lá com o povo dos egípcios, vai trazer as 10 pragas para a vida de vocês. Nada disso. Deus, Ele é amor. Pensemos sempre dessa forma. Cadê? Eu estou voltando, né? Lá no capítulo 8, parte 12, a Gênesis, rapidinho. Os séculos de ignorância foram fecundos em milagres, porque tudo cuja causa era desconhecida passava por sobrenatural. À medida que a ciência revelou novas leis, novas leis, o ciclo do maravilhoso foi restringido. Mas como não havia explorado todos os campos da natureza, resta ainda uma parte bastante grande ao maravilhoso, que é o fator espiritual. E aí tem como se explica os milagres, para a gente ir fechando o trabalho de hoje, na perspectiva da doutrina espírita. Uma coisa que esse livro, e pouquíssimos leram, certamente, a Gênese, é um tratado sobre fluidos, ou fluidos, como queiram, que é hoje conhecido como energia, mesma coisa. E que a gente deveria ler, estudar, aprofundar, para entender o que acontece dentro daquela câmara de passe, aquela sala de tratamentos espirituais, para entender a minha importância do pensamento ali dentro para que a cura aconteça. Porque se eu estiver vibrando contrariamente ao que está sendo posto, não vai ter a compatibilidade fluídica. Quando a gente pede que faça silêncio, que entre em oração, que esteja contrito, pensando em Deus, em bons pensamentos, é porque a gente alimenta um ambiente vibracional de um salão como esse de energias. Os espíritos limpam, energizam, colocam energias de cura, de equilíbrio, de harmonia. Mas eu chego aqui e começo a cutucar outro para falar das misérias que aconteceu nos jornais de meio-dia, de noite, dos acidentes, dos assaltos. A gente polui o ambiente com vibrações inferiores. Eu saí daqui todo inquieto, eu saí daqui com dor de cabeça, pesado. Será que foram os espíritos? Não. Foram os nossos pensamentos, a união dos pensamentos, que não manteve purificado, limpo. Então a gente precisa repensar posturas antes de querer a cura. Então, fluido espiritual, magnetismo espiritual, que são dos espíritos, comeu o magnetizador, no caso do passe, magnetismo humano. Como é que eu posso sair daquela
desequilibrado, e eu mais ainda, eu vou absorver que tipo de energia? A pesada. O miasma deletério, como diz André Luiz. Então, o fluido espiritual e do magnetizador, nós temos magnetismo misto ou passe, sempre material, espiritual e humano. Estou fechando. Isso aqui eu vou pular por conta do horário. Se o maravilhoso for expulso da espiritualidade, não tem mais razão de ser. E então somente quem se poderá dizer que passou o tempo dos milagres. E é chegado a hora de que esses milagres saiam de cena, pelo menos na concepção da doutrina espírita. O milagre de Deus vai acontecer na tua vida. Ele já aconteceu no momento em que Ele te criou. Agora, o que você vai fazer com esse milagre é problema seu. Vamos lá. Os milagres não acontecem em contradição com a natureza, mas só em contradição com o que sabemos da natureza. Eu achei essa colocação bem interessante, que está lá também em a Gênesis. E aqui nós temos alguns casos relatados dos ditos supostos milagres do Evangelho. E também estão na Gênesis. Está na Gênesis. Sonhos, estrela dos magos, dupla vista, cura, processos, ressurreições. Lázaro, Jesus, e a gente acredita, Jesus ressuscitou Lázaro, trouxe a ele a vida porque ele estava morto. Na doutrina espírita não se conjura esse verbo. Ele não estava morto, ele estava dormindo. O próprio Jesus disse isso às irmãs de Lázaro. Ele não está morto, ele dorme. Ele estava em estado de catalepsia, fora do corpo, mas ainda preso ao corpo. E a força do impacto vibracional das palavras de Jesus, pelo seu valor moral, trouxe ele de volta. Sabe quando a gente está dormindo e alguém chega abruptamente ou diz alguma coisa, a gente acorda se sobressaltado e fica com aquele mal-estar? Não acontece isso? Foi o que aconteceu, guardando as suas proporções, com Jesus e Lázaro. Lázaro, desperta e anda, volta à vida. E ele teve o sobressalto e voltou para o corpo. E o pessoal dizia que ele estava morto. A ciência já demonstra isso. Quantas pessoas foram depois desenterradas e viram que os corpos estavam modificados, porque eles não estavam mortos, eles estavam dormindo. Foi o que aconteceu com Lázaro. Não tem nada de sobrenatural. Isso é conhecimento, ciência. E todos os outros que eu não vou ler por conta do tempo. Mas eu sugiro a vocês, comprem o livro, se deem de presente e leiam o livro. E aqui tem as histórias, rapidamente, só para fechar. Tem essas histórias aqui, a cura do cego de nascença, que é bem conhecida, e a utilização da lama feita de saliva e terra para curar o cego de nascença. A lama feita de saliva da terra, nenhuma virtude podia encerrar, a não ser pela ação do fluido curativo que fora impregnada. E Jesus fez aquilo para mobilizar a atenção daquele povo. Havia uma necessidade de Jesus interagir diretamente com aquele povo, porque é o que ele conhecia. Eles precisavam desse sobrenatural. Daí a necessidade das curas. A mulher que sofria de hemorragia, está lá em uma das mais belas passagens do Evangelho. E Jesus vai dizer no final: filha, a tua fé te curou. Porque ela teve a coragem, a ousadia de vencer a multidão e tocar na veste de Jesus. E ele vai dizer: uma virtude saiu de mim. Olha que coisa legal. Aí está o dito suposto milagre. Uma virtude saiu de mim porque a magnetizadora, a mulher, tinha diapasão energético para atrair o magnetismo de cura de Jesus. Porque nem todos que foram tocados ou que tocaram as vestes de Jesus ficaram curados. Mas esta mulher, que não sabemos o nome, assim o fez. A pesca, Pedro joga a pesca, e quando ele puxa, deu uma tonelada de peixes. E ele conseguiu
conseguiu naquela produção também ultrapassagem dos pães e dos peixes. A galera conseguiu levar para casa cestos e mais cestos de pão. Depois de ter alimentado mais de 5.000 pessoas frente àquele evento. Essa é a imagem que eu queria deixar para vocês. Que para mim ela é simbólica e representa a proposta de hoje. Eu espero que a gente leve para casa e reflita um pouco mais sobre qual tem sido o verdadeiro milagre que eu tenho feito nessa minha encarnação. Lembrando que para que o milagre aconteça, essa nova geração em que a Terra sairá da condição de dor e de sofrimento para a condição de saúde e paz, é preciso que eu avalie qual é o verdadeiro milagre que eu estou produzindo na Terra, deixando para as futuras gerações. Porque não esperemos, isso diz a doutrina espírita muito bem, está lá no capítulo 18 também de A Gênese. Os tempos, por fim, são chegados. Para que a Terra, milagrosamente, pela nossa transformação, toque-se o mundo dos bem-aventurados. É a promessa de Jesus para todos nós. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Pai